Salve galera, e aí? Continuando então com a correção do Enem 2025, tá? Questão 151. Uma escola de idiomas oferece cursos de inglês, espanhol, francês e alemão. Inglês, espanhol, francês e alemão. Os gráficos apresentam a distribuição percentual das matrículas por idioma em 2023. Então, em 2023, porcentagem, tá? E a distribuição da quantidade de matrículas por idioma em 2024. Portanto, em 2024, a quantidade absoluta, tá bom? Por exemplo, se em 2024 foram 280 matrículas em inglês, tá? Em 2023, o número de matrículas de inglês, que não necessariamente foi 280, porque são anos diferentes, né? Correspondeu a 60% do total de matrículas, tá bom? Para planejar as atividades de 2025, o gerente da escola estimou que o total de matrículas será o mesmo de 2024. Sem perder tempo, gente, qual foi o total de matrículas em 2024? Que vai ser o mesmo de 2025, né? Que ele está estimando, né? Foi 280 mais 20, 300, 80 mais 20, 100, 300 mais 100, 400 matrículas no total, né? Isso é o que ele está estimando que vai acontecer em 2025, 400 matrículas, tá bom? E a distribuição percentual das matrículas por idioma seria igual à registrada em 2023. Ah, então só que essas 400 matrículas de 2025 vão ter essa mesma distribuição percentual aqui. Ah, muito simples, né, gente? Dá para calcular cada uma delas, né? Segundo essa estimativa, o número de matrículas no curso de francês para o ano de 2025 será... Bom, gente, se foram 400 matrículas em 2024, ele está estimando que vão ser 400 matrículas em 2025 também. Dessas 400 matrículas, ó, francês é o verdinho, né? Ó, 10% delas vão ser de francês. Gente, 10% de 400, 10%, a gente sabe que é só dividir por 10, né? Porque 10 é 1/10 de 100, certo? 400 por 10, 40 matrículas em francês no total, tá? Letrinha E. Gente, exercício de porcentagem, análise de gráfico, muito simples, tá? Vamos para o próximo aí, ó. 152. O controle remoto de um carrinho de brinquedo vem equipado com uma tela que ajusta automaticamente a escala empregada. Olha a escala aqui, pessoal, tá? A gente estuda isso muito em geografia, né? Na exibição de cada deslocamento. A tela apresenta a imagem do deslocamento. A imagem do deslocamento. A escala empregada na geração dessa imagem, tá? Você tem a imagem do deslocamento, a escala empregada na geração dessa imagem e o comprimento desse deslocamento em centímetro, em conformidade com a escala empregada. As figuras representam a tela do controle remoto exibindo os dados de 5 deslocamentos realizados por esse carrinho, tá bom? 5 deslocamentos aqui que o carrinho realizou. A opção que indica o deslocamento de maior comprimento realizado pelo carrinho de brinquedo é... Bom, pessoal, ele não falou qual que é a unidade da escala, tá? Por exemplo, se é 1 centímetro para 100 metros, tá bom? Mas eu imagino que seja a mesma unidade, tá? Eu imagino que seja 1 centímetro para 100 centímetros, tá bom? 1 centímetro para 300 centímetros e assim por diante. O que isso quer dizer, gente? 1 centímetro, aqui, ó, vou marcar aproximado aqui. 1 centímetro nessa imagem corresponde a 100 centímetros na vida real, certo? Então, na verdade, ó, para você saber qual foi o deslocamento na vida real, é só você multiplicar por 100 o deslocamento que você está vendo na imagem, tá? Aqui no caso eram 9 centímetros, né? Vezes 100, no total de A para B, 9 centímetros. Vezes 100, então, 900 centímetros na vida real, tá bom? Quase 1 metro, né, que o carrinho andou, tá? Então, vamos calcular aqui para cada um deles, ó. Né? 9 vezes 100, 900 centímetros. 5 centímetros na imagem vezes 300, que é a escala, né? Vai dar o quê? 5 vezes 300, 15.500 centímetros, tá? Aqui 5 centímetros, mas a escala é de 1 para 600, portanto, 5 vezes 600 vai dar o quê? 6.000 dividido por 2, 3.000 centímetros. Tá ganhando, hein? Aqui, ó, 3 centímetros com escala de 700, né? Ou seja, cada centímetro aqui equivale a 700 na vida real. 3 vezes 700, 2.100 centímetros. Gente, essas contas aqui a gente já fez em algumas aulas, né? Que a gente faz de uma maneira parcelada, né? Eu fiz 3 vezes 7, dá 21. Botei os 2 zeros que estavam faltando aqui dos 700. Aqui nesse aqui, ó, 2 centímetros na tela, né? Mas cada centímetro são 1.000 centímetros na vida real. 2 vezes 100, 2.000 centímetros. Beleza? Vamos continuar lendo aqui? A opção que indica o deslocamento de maior comprimento realizado pelo carrinho de brinquedo é
Ah, onde foi que o carrinho andou o maior comprimento? 900, 1.500, 3.000. 3.000 tá ganhando, né? Então, a opção número 3, tá? Muito simples também, né? Só tem que saber o que significa essa ideia de escala, né? Aqui nesse caso, de 1 para 600. Então, embora esse deslocamento aqui, ó, de 5 centímetros seja menor na tela do que esse de 9 centímetros, a escala é muito maior, né? Essa escala aqui é de 1 para 600. Cada centímetro na tela aqui, a gente amplia 600 vezes na vida real. Ao passo que no primeiro item, cada centímetro a gente amplia apenas 100 vezes, né? Então, muito maior o deslocamento na vida real aqui na opção 3, tá? Bem simples também. Vamos para a questão 153. Em um jogo digital, há 3 personagens, um herói e 2 vilões. A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão que estiver mais próximo dele. Uma das maneiras de confundir os vilões é movimentar o herói por trajetórias que o mantenham equidistante dos vilões. Equidistante. O que isso quer dizer, gente? A mesma distância, né? Gerando indefinição entre eles e, com isso, não sendo atacado. Ah, então tá bom. Então, se tiver um vilão aqui e outro vilão aqui, e o meu herói ficar, ó, sempre equidistante aos vilões, né? Perceba, né? Aqui, ó, mesma distância, né? Se o meu herói ficar sempre a mesma distância dos vilões, então ele não será atacado pelos vilões, tá? Para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou no plano cartesiano o quadrado STUV como a região de movimentação dos personagens. Então, os personagens andam aqui dentro desse quadrado, onde V e T representam as posições fixas dos vilões. V e T, vilões, tá? Beleza. O vilão Vitório e o vilão Teobaldo, tá? Vitório e Teobaldo. E o herói é o Sandro. E S, a posição inicial do herói, como apresentado na figura, beleza? Então, o Sandro está aqui, aqui tem os vilões aqui, Vitório e Teobaldo, né? E o Sandro, ele anda aqui dentro desse quadrado, né? Ah, então pelo que o cara já me falou, se o Sandro andar para cá, ele fica mais perto do Vitório e ele vai ser atacado. Se o Sandro andar para cá, ele fica mais perto do Teobaldo, vai ser atacado. Se o Sandro andar aqui para esse lado, para esse ladinho, ele vai sempre ficar mais perto do Teobaldo do que do Vitório e vai acabar sendo atacado, né? Ou seja, gente, conclusão, o Sandro ele tem que caminhar por aqui, né? Aqui, ó, bem na diagonal desse quadrado, né? Porque aqui, em qualquer ponto que ele estiver, ele vai estar sempre à mesma distância do Teobaldo e do Vitório, tá? E assim ele vai conseguir despistar esses dois malvadões. Beleza, então? Bom, então nós já temos aí uma boa ideia, né, de como é que a gente vai resolver esse exercício. Então, qual é a equação da trajetória em que o herói poderá se movimentar sem ser atacado? Bom, a trajetória nós já conhecemos, né? Agora, isso de você olhar para essa trajetória e a partir dela você construir uma equação que descreve essa trajetória, olha, esse foi o primeiro, vou dizer para vocês, é o primeiro exercício interessante dessa prova, hein, que vai exigir um pouco de imaginação para a gente, beleza? Então, prepare-se. Gente, descendo um pouco aqui, eu vou apagar essas coisas, tá? Para ficar mais limpa a nossa visualização. Então, gente, o Sandro ele caminha por essa linha aqui, né? Pela diagonal do quadrado, tá? Tá bom, e a gente vai ter que usar essas coordenadas que ele nos deu para a gente poder, a partir daí, né, deduzir qual é a equação, né, que nos dá essa trajetória. O que é a equação que nos dá essa trajetória? Suponha, tá? Suponha que a alternativa certa seja a letra E, tá bom? O que ela significa, gente? Ela é uma função, tá? Para qualquer valor que eu escolher para x, ela me retorna um valor em y, beleza? Por exemplo, se eu colocar 6 para x nessa função, lembrando que aqui os pares ordenados, ó, eles são ordenados porque eles têm uma ordem, né? Primeiro vem o eixo x, depois o eixo y, tá? Ele está me dizendo que a coordenada x é 6 e a coordenada y é 2, tá bom? Beleza. Aqui mesma coisa, ele está me dizendo que o quê? Fala para mim. A coordenada x é 8, que é sempre a primeira, tá? E a coordenada y é 6. Então, suponha ó, que o meu x seja 6. Vamos analisar esse ponto aqui, vamos ver se essa equação da E aqui, ó, ela nos descreve exatamente onde está esse ponto, tá? Eu vou botar aqui 6 para x e vou calcular quanto que essa função me retorna para y, tá? 3 vezes 6 menos 16, tá?
né? Só troquei o x por 6, que é o que tem nesse ponto aqui. 3 vezes 6, 18, menos 16, 2. Então, me retornou y igual a 2. Tá bom? Então, se essa equação aqui for a que descreve essa trajetória, para qualquer ponto dessa trajetória, o valor de x que eu escolher, ele vai me dar o valor de y correspondente, tá? Que vai cravar aqui nesse ponto dessa trajetória. Tá? Se eu escolher este valor aqui para x, ele não vai me dar um valor para y lá em cima, aqui, ó, fora dessa trajetória. Não, ele vai me dar o valor de y exatamente aqui em cima dessa trajetória, beleza? Deixa eu dar uma apagadinha aqui, porque eu sujei um pouco o quadro. Então tá, gente, como é que eu vou fazer para eu poder descobrir, então, essa trajetória aqui? Pessoal, essa trajetória é uma linha reta, tá? Significa que é uma função de primeiro grau, tá bom? Toda função de primeiro grau, ela pode ser escrita da seguinte maneira, ó, f de x ou y, tá? Mesma coisa, beleza? Por isso que eu vou colocar aqui, ó, f de x igual a y, que é igual a ax mais b. Gente, f de x e y é a mesma coisa, tá? Apenas quer dizer que o y é um número que está em função de x. O que é estar em função de x? Dependendo do valor que eu der para x, a função vai me retornar um valor para y, tá? E esses dois parâmetros aqui, ó, a e b, são o que determinam qual é a inclinação dessa reta, tá bom? E qual a posição dessa reta aqui, ó, em relação ao eixo y. Então, gente, olhando aqui, olha, como esse exercício é mais complexo e demanda um pouco mais de imaginação, a gente vai ter que calcular quais são as coordenadas desse ponto aqui. Sabe por quê? Porque aí a gente vai ter dois pontos, tá? Dentro dessa retinha aqui da trajetória do Sandro, tá bom? Se a gente tiver dois pontos dessa retinha, ó, a gente vai poder montar duas equações, beleza? Uma para o y', outra para o y2, duas linhas. A e o b são constantes, tá, pessoal? Aí a gente vai poder montar uma para o y' x', outra para o y duas linhas, x duas linhas. Se a gente tiver duas equações, tá? Nós temos duas incógnitas que a gente quer descobrir, os parâmetros A e B, beleza? Se nós temos duas incógnitas, nós precisamos de duas equações para a gente poder descobrir tanto A quanto B, beleza? Então, descobrindo aqui as coordenadas do ponto U, que eu vou chamar de x duas linhas e y duas linhas, tá? Eu terei dois pontos, vou poder montar um sistema de equações, vou conseguir descobrir tanto o A quanto o B. E aí, descobrindo o A e o B, gente, eu vou olhar, né? Qual deles ó, tem o A correto, qual deles tem o B correto. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. E você, já teve alguma ideia de como é que você pode fazer para descobrir essas coordenadas aqui do ponto U? Eu já tive uma ideia, tá? Dá uma pausa no vídeo para você pensar aí alguma estratégia para descobrir esse x' e esse y duas linhas. E aí eu te conto a minha. Bom, o que eu pensei aqui, gente, foi desenhar uma linha vertical passando pelo ponto V, tá? E algumas linhas horizontais aqui, ó, passando pelo ponto S e pelo ponto U, tá bom? De maneira que elas definiram ó, alguns triângulos retângulos, beleza? Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, tá, pessoal? E esse aqui de beta, ó, se esse ângulo aqui é de 90 graus, o alfa e o beta tem que somar 90 graus também, tá bom? Eles são complementares, tá? Por quê? Porque alfa mais beta dá 90, soma com esses 90 aqui, 180 graus dos ângulos internos de um triângulo, tá bom? Continuando, este ângulo total aqui, ó, esse ângulo inteiro, que inclui o beta, né, ele vale 180 graus, certo? Só que aqui nós temos um ângulo reto. Então, o beta mais o ângulo que está faltando aqui tem que somar o quê? Os 90 que estão faltando para 180, né? Lógico, então, que este ângulo aqui, lógico que este ângulo aqui tem que ser alfa também, porque o beta, quem é que soma com o beta e dá 90 graus? O alfa, tá? Se esse ângulo aqui é alfa e aqui tem um ângulo de 90, é lógico que esse ângulo aqui é o beta também. Por quê? Quem que soma com alfa para dar 90 graus, para completar os 180? É o beta, né, gente? Outra conclusão, gente. Então, esses dois triângulos aqui, ó, têm os ângulos iguais. Eles, no mínimo, são semelhantes. Vamos ver se eles são congruentes? Bom, se esses triângulos têm os três ângulos iguais e o mesmo valor de hipotenusa, porque isso é um quadrado, né? Então, esse lado aqui é igual a esse lado, tá? Se eles têm os três ângulos iguais e o mesmo valor de hipotenusa, é lógico que eles são triângulos congruentes, beleza? Então, ó, o comprimento desse lado aqui, ó, que liga o beta ao 90, vai ser igual ao comprimento desse lado aqui que liga o beta ao 90. O desse aqui, ó, que liga o alfa ao 90, desse cateto aqui, vai ser igual ao desse aqui, que liga o alfa
ao 90, tá? Há duas linhas aqui, tá? Duas linhas. Aí, beleza? Ah, então tá bom, gente. Se eu conseguir calcular aqui, ó, quanto vale esse cateto que eu chamei de duas linhas, ó, eu vou saber qual foi o deslocamento daqui para cá no eixo Y, tá? Ó, eu vou saber quanto que foi esse deslocamento aqui, ó. Beleza? Ou seja, vai ser só eu pegar a coordenada Y aqui, tá? E somar esse deslocamento. Beleza? Mesma coisa aqui, ó, se eu conseguir descobrir quanto que vale esse cateto que eu chamei de linha, eu vou descobrir quanto vale esse lado aqui, porque eles são iguais, né? Então, eu vou descobrir quanto foi o deslocamento em x, beleza? Daqui, então, para cá, certo? Porque se o x aqui, nesse ponto, vale 8, quanto que vale o x aqui, né? Aí, gente, onde é que eu quero chegar, né? Hora que eu descobrir quanto vale aqui o x duas linhas, hora que eu descobrir aqui quanto vale o y duas linhas, ó, eu vou ter este par ordenado aqui e eu vou ter este par ordenado aqui, ambos pertencentes à trajetória segura do Sandro, né? Se eu tiver dois pares ordenados, gente, eu consigo fazer um sistema de equações e descobrir o A e o B, tá? Na fórmula de uma equação de primeiro grau, tá? É uma equação de primeiro grau porque essa trajetória é uma reta, beleza? Então tá bom, missão para nós então, descobrir o valor aqui do cateto duas linhas e do cateto uma linha, tá? Nossa, como é que eu vou fazer isso? Muito fácil, tá, gente? Se aqui no ponto S, ó, nós tínhamos 6 para x e aqui no ponto V nós temos 8 para x, é lógico que o deslocamento aqui foi de 2 unidades, tá bom? Então, o lado duas linhas vale 2 unidades, tá? Da mesma maneira, se aqui no ponto S nós tínhamos 2 para y, 2, e no ponto V nós tínhamos 6 para y, ó, é claro que o deslocamento aqui foi de 4 unidades, né? Para cima, beleza? Então, o cateto uma linha tem 4 unidades, né? Tá bom. Então, daqui para cá, no cateto uma linha, nós temos 4 unidades de deslocamento. E daqui para cá, nós temos 2 unidades de deslocamento. Repare que o deslocamento aqui do ponto V para o ponto U, ele é para a esquerda, no eixo X, e ele é para cima, no eixo Y. Tá? Então, no eixo X, ele deslocou 4 unidades para a esquerda. Se ele estava no ponto 8, depois do deslocamento de 4 unidades, ele foi parar no X duas linhas, o quê? 8 menos 4, 4. Tá? Se no ponto V, para y, ele tinha 6, mas a gente viu que o cateto duas linhas vale 2. Né? Então, se ele fez um deslocamento de 2 unidades para cima, ele estava aqui com 6 para y, agora ele está em 6 mais 2, portanto, 8. Tá? Descobrimos, então, que esse par ordenado x duas linhas, y duas linhas, nada mais é do que o par ordenado 4 e 8. Beleza? Oba! Então agora já temos os pares ordenados 4 e 8, 6 e 2, para a gente poder brincar de sistema de equações aqui. Beleza? Então vamos lá. Y' é 2, tá? 2 igual a vezes x', que é 6, né? Então, A vezes 6 mais B, tá? Não tenho o que fazer com B ainda. Deixa eu melhorar isso aqui. A vezes 6. E para o x duas linhas e y duas linhas, ó, novo sistema, que é o ponto 4 e 8, né? Então, y duas linhas, que é 8, 8 é igual a vezes 4, que é o x duas linhas, mais b, tá? Não tem o que fazer. A e b são constantes, gente, esses parâmetros são constantes, tá? Ok, agora eu tenho um sisteminha de equações aqui, ó. Tem um sistema com duas equações e duas incógnitas que eu quero descobrir. Vai dar a solução, tá? Vai dar bom, beleza? Melhor jeito de eu resolver esse sistema aqui, eu acho, é fazendo a subtração de uma equação pela outra, beleza? Então, ó, vamos fazer aqui nesse sentido a subtração, tá? Ok, 2 menos 8 menos 6, igual a 6a menos 4a, 2a. B menos B, 0. Ah, então 2a igual a menos 6, tá? Isolo A igual a
menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Beleza, gente? Descobri o primeiro parâmetro, que é o A. Já posso olhar aqui nas respostinhas e ver assim, ó, quem que pode ser correto? Bom, tem que ser uma alternativa que me mostra um A, um valor de A, ou seja, o valor que multiplica x, igual a menos 3. Não pode ser E, não pode ser D, tá? Tem que ser ou C, ou B, ou A, porque elas têm menos 3 como valor de A, tá bom? Vamos descobrir o B agora? Pega qualquer uma dessas equações, porque agora eu só tenho uma incógnita, então me basta uma equação para eu poder descobrir o valor de B, tá? Vou pegar a primeira. 2 igual a 6A mais B. Só que o A, eu sei que ele vale menos 3, né? Então, eu vou substituir o A por menos 3, tá? 2 igual a 6 vezes menos 3 mais B. Tá bom, gente. Continuando aqui, ó. 6 vezes menos 3, tá? Menos 6 vezes 3, 18, mais B. Vou isolar o B, então B igual a 2. Passo o menos 18 para lá positivo, né? 2 mais 18, que é igual a 20, tá? Então, descobri que o valor de B é 20. Então, eu tenho um A menos 3 e um B 20. Qual é a alternativa aqui que tem A menos 3 e B 20? É a letra A, tá bom? Então, tá resolvido nosso exercício. Complexo esse aqui, hein? Esse aqui valeu a pena. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo.